Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Brito, sou jornalista. Antes de começar o Momento VET, eu sei que todos estão ansiosos por isso. Gostaria de passar algumas informações importantes. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores, e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para sua transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Brito, sou formado em Análise de Sistema e Jornalismo pela Unip, com extensão em Jornalismo Econômico pela FGV, pós-graduado em Gestão Empresarial e Inovação Tecnológica pela ESPM, Fotografia pelo SENAC e MBA em Marketing pela USP. Acumulo mais de 25 anos de experiência na área de comunicação. Trabalho como coordenador e jornalista do Estadão, no qual tenho um blog e escrevo sobre o universo PET e VET por mais de 15 anos. Sou autor de 13 livros sobre raças, além de fazer várias participações em rádio sobre o assunto. Sou sócio-diretor da agência Rumo Marketing, especializada no mercado veterinário. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Pércio Talarico pelo convite para ser o mediador dessas excelentes palestras do Momento VET. O professor Pércio Talarico é professor dos programas de MBA, MBC e pós da FGV, é sócio da Capta Soluções de Capacitação, conselheiro do G100 Américas. Como profissional, atua com foco nas áreas de venda, marketing, neuromarketing, trade marketing, field marketing e segmentação de público. E gostaria de convidá-lo para falar um pouquinho mais sobre o programa, na verdade, a websérie, né? O projeto Momento VET, que vai ser realizado aqui até a semana que vem, né? As palestras. E o Momento VET é um momento que vai demonstrar como administrar o seu negócio nos próximos 180 dias. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Pércio Talarico. Eu, primeiramente, quero dar, em nome da Fundação Getúlio Vargas, em nome do professor João Lins, diretor do Lean Company, em meu próprio nome, as boas-vindas a todos vocês e que vocês possam desfrutar de bons momentos com a gente. A FGV, sem dúvida alguma, para a nossa honra, é considerada a melhor escola de negócios da América Latina. Ela possui 10 instituições que atuam em 6 áreas de interesse. Ela possui ainda uma avaliação tríplice global, com 106 parceiras internacionais em 38 países. Ela foi eleita a 5ª melhor think tank global. Eventualmente, aquelas pessoas que não têm entendimento do que é uma think tank, existem 106 mil think tanks no mundo, e ela é eleita pela sua maioria, é uma instituição, quer seja ela uma instituição cultural, uma instituição acadêmica, que trabalha políticas sociais, políticas públicas e econômicas. E ela pensa de uma forma disruptiva, né, e contemporânea. Então, a função dela é ser disruptiva. E aí a pergunta, por que uma fundação, como a Fundação Getúlio Vargas, está adentrando no mercado PET-VET? Porque ela, como uma think tank, vislumbrou e percebeu e tomou conhecimento de um movimento global no que diz respeito ao segmento PET-VET. Com maior relevância ainda, sendo que o Brasil hoje é o 2º maior país do mundo quando nós falamos de pets, gatos e cães do mundo. E há aí alguns questionamentos de que lugar ela estaria no faturamento global. Mas ela é de extrema relevância para o mercado global, inclusive para os players, né, os players internacionais, que estão chegando aos montes aqui no Brasil. Então, em nome dela, nós queremos dar as boas-vindas a vocês, que todos possam desfrutar. Professor, eu gostaria de saber, né, como que é essa experiência de estar à frente de uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas, e como que é essa experiência de estar à frente de uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas?
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para quem se destina o programa, né? Se eu puder falar um pouquinho mais por que a FGV decidiu fazer um programa destinado a veterinários, a classe veterinária. Nós entendemos, nós não entendemos de medicina veterinária. Nós entendemos de administração de negócios por ser uma escola de negócios. O que nós entendemos é que esse mercado hoje tem uma extrema relevância no PIB brasileiro e o profissional, tal qual outras categorias de profissional liberal, ele acaba não tendo muitas informações e atualizações do que acontece no mercado, do que ele poderia fazer. E o pior, o mercado vem exigindo cada vez mais conhecimentos extremamente técnicos, não só para atender as demandas, como também para atender as instâncias reguladoras e fiscalizadoras que hoje o médico veterinário passa, que ele está submetido, fora as normais, né, de ICM, SS, PIS, COFINS, tal, ele é regido sobre 3 instâncias reguladoras, né? E isso nos chama a atenção porque a gente entende que esse profissional precisa ser apoiado nessa situação. Por outro lado, o objetivo é também auxiliá-los não só na prospecção de negócios, ensiná-los a montar um negócio próprio, desmistificar um pouco esse conhecimento diminuto que ele tem da área administrativa, né? Então, quando você fala de planejamento, isso é assustador. Quando você fala de fluxo de caixa, é assustador. E para nós, isso é o nosso dia a dia, ou seja, a gente sabe muito bem como lidar. Então, é por isso que nós resolvemos atuar nesse segmento como uma forma de complementar a educação que ele já tem de bom nível nas faculdades de medicina veterinária. E esse programa se destina a qualquer veterinário, mas é voltado para dono de empresa? Como que funciona? Nós preferimos, num primeiro momento, focar no médico veterinário, porque a experiência, Fábio, nós temos caminhado há muito tempo juntos, eu particularmente, venho há 4 anos pesquisando, estudando, já demos uma série de cursos na própria fundação. O que a gente percebeu é que quando você abre o mercado, você tem de A a Z, você não tem, primeiro, o mesmo nível de profissionais com referência aos seus negócios. Então, a gente entendeu que se a gente fosse abrir muito, a exemplo dos outros workshops que nós fizemos, você acaba nem atendendo aquele profissional, o médico veterinário, que já tem o seu negócio, quer ampliar o seu negócio, precisa buscar novos recursos, buscar outra coisa, e você acaba, às vezes, não atendendo também aquele profissional que quer entrar no mercado veterinário e está precisando de maiores informações. Então, este programa visa, no primeiro momento, pegar o médico veterinário, o empreendedor no segmento que já esteja atuando, né? E no segundo flight, que nós deveremos começar a partir mais ou menos de novembro, nós começarmos já a focar efetivamente na gestão do pequeno e médio negócio. É essa a ideia. E esse programa ele não se resume só nas palestras, né? Não, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os benefícios do programa e quais etapas teremos. Para terminar, porque nós estamos aguardando o Fábio Galo, que é a grande cereja do bolo, né? Nós pensamos da seguinte maneira. Primeiro, não há qualquer tipo de custo, investimento ou contrapartida. Não é exigido. A realização do programa ele foi feito única e exclusivamente com os recursos da Fundação Getúlio Vargas. Então, por mais que nós tenhamos apoiadores, não houve um investimento para que a gente pudesse ter uma postura bastante isenta, né? Bastante isenta. Nós vamos fazer o seguinte, eu acho que isso é de interesse de todos os ouvintes. O momento VET, ele compreende 3 momentos. O primeiro momento, que é o primeiro tema, é o nosso primeiro webinar, composto de 4 aulas, ele é denominado Como Administrar Seu Negócio nos Próximos 180 Dias. Propositalmente, eles são 4 temas que dão uma visão muito mais holística da área global, da área de pessoas, da área de negócios e da área de relacionamento com pessoas. Por quê? Porque a gente, no segundo módulo, está entrando no operacional dessas áreas.
Só que nós temos uma situação de mercado hoje que nós dependemos da reação dos nossos players de fora, dos nossos parceiros de fora. Então, seria um engano ou um erro da nossa parte partirmos para sugestões de mercado sem que a gente procure entender o que vai acontecer de forma global. Então, nós começamos com o primeiro programa, que é o webinar. O segundo módulo, ele já visa ações mais operacionais, visando mais pôr o dedo na massa, mas o grande fator disruptivo é o seguinte: aqueles que participarem deste seminário, ou deste webinar, ou dessa websérie, ele terá acesso a um questionário que é bem extenso, propositalmente, porque se você vai dar um diagnóstico, ele não pode ser superficial. Ele respondendo este diagnóstico, ele vai ter acesso, respondendo esse questionário, ele vai ter acesso a um diagnóstico que procura abordar 3 focos da atividade dele: os aspectos pessoais, os aspectos profissionais e o aspecto dele enquanto empreendedor. Por isso é de vital importância que ele preencha corretamente, né, fazendo uma reflexão daquilo que ele está respondendo, porque se ele disser eu não sei, é mais importante do que dizer eu sei e efetivamente não sabe. E o terceiro momento, que eu acho também sem custo nenhum, é que ele, recebendo o diagnóstico, ele vai ter oportunidade de ter uma sessão de mentoring, ou 2, se for o caso que o advisor assine entender, de auxiliá-lo na estruturação do negócio dele. Então, eu diria que esse é um programa disruptivo, né? Você poder ter um diagnóstico feito pela Fundação Getúlio Vargas tem demandado, só para você ter uma ideia, mais de 2 anos nas nossas pesquisas, e eu acho que é isso. Eu quero terminar, né, agradecendo a você, Fábio, pela tua simpatia, pela tua disposição, pelo engajamento da Rumo nessa atividade, como quero agradecer também a Privilégio, né, através do Paulo Sabanelli, e como também ao Marcelo Claro, da Madri, que todos, de uma forma gratuita e pensando no mercado, deram a sua cota de contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pércio. Eu agradeço muito o convite para fazer a mediação dessas palestras. Para mim é uma honra. Então, vamos começar. Eu gostaria de falar sobre a primeira palestra. Será uma palestra muito especial. Será apresentado um rápido panorama das perspectivas econômicas e financeiras do segmento PET e VET no Brasil, por conta desse crescimento, até que o professor Pércio falou, do mercado, que aportam no Brasil os grandes players do setor, bem como diversos grupos financeiros e investidores. Vamos falar sobre finanças, como reestruturar seus planos e fluxos de caixa, com o professor Fábio Galo. O professor Fábio Galo é professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, possui graduação em engenharia em agrimensura pela Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga, graduação em administração de empresas pela Fundação Otávio Bastos, mestrado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e doutorado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas também de São Paulo. Atualmente é sócio-diretor da Axia Valoring Consulting, sócio-diretor da Allsigns, Sinalização e Arte Comunicação Visual Limitada, e sócio da Geolaser Itaim, São Paulo. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração financeira, atuando principalmente nos seguintes temas: administração financeira, capital markets, finanças comportamentais e fractional markets. É colunista também do Estadão, meu colega do Estadão, né? Eu gostaria de avisar a todos que, ao final da palestra, será aberto um período para perguntas para o professor Fábio Galo. Professor, seja muito bem-vindo. Eu acho que tem um probleminha no microfone. Muito bem. Não, tá aberto. Agora tá. Poxa. Tá. Então, como eu dizia, boa noite a todos e a todas. É uma grande honra poder participar desse programa, na verdade, de uma série de
web seminars, né? Que pretende passar para todos muito conteúdo, a gente criar uma discussão importante neste momento que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer também o convite ao professor Pércio, meu colega de longa data, por convidar para aqui, e o Brito, né, por me receber com essa simpatia. Carinho. Muito obrigado. Vamos, então, à apresentação. Posso passar, então? Olha, eu pretendo fazer uma apresentação o máximo linear possível que eu conseguir, e já quero avisar a todos que a minha apresentação não tem a intenção de dar simplesmente coisas definitivas, etc. Esse momento não permite isso. Ao contrário, eu espero levantar questões importantes e algumas dicas para a gente poder trabalhar, particularmente nesses próximos 6 meses. Mas para a gente começar, em 2019, particularmente, né, um ano também de muita expectativa, nós estamos pensando coisas como, caramba, vivemos num mundo em transformação, a gente está tendo que lidar com a questão da revolução digital, com a revolução da indústria, a gente se fala muito e temos trabalhado na questão da indústria 4.0, na questão do aumento de expectativa de vida no mundo inteiro, o que muda uma série de relações e, particularmente, leva, e o mundo tem discutido muito, novas relações do trabalho. Particularmente, hoje, no Brasil, isso é um tema de extrema importância, né? Só que, além disso, vivemos num ambiente de guerras comerciais, né? Guerras, na verdade, guerras econômicas entre as grandes nações do mundo, a questão do Brexit, né? E mesmo uma discussão extremamente importante, que é essa do aquecimento global. Obviamente, essa figura é uma brincadeira, um exagero, onde pudéssemos imaginar que o urso polar estaria junto a pinguins, né? Tentando sobreviver. Mas o fato é que, nesse ambiente, nós rezamos muito para 2020 chegar e a gente começar a concretizar alguns anseios que nós tínhamos na nação. Nós, efetivamente, rezamos muito para 2020 chegar. Tínhamos, inclusive, muitas expectativas positivas, né? Os dados econômicos, as análises que os economistas, de forma geral, faziam, era que o mundo viria com surpresas. Não esperávamos, infelizmente, surpresa tão grande, né? Onde a gente acabou sendo pego por uma pandemia, né? Resumo, acabamos mergulhados na incerteza, né? Sem entender muita coisa até do que estava acontecendo e com algumas expectativas extremamente difíceis. Por favor, eu vou apresentar alguns dados, mas não pretendo ficar detalhando todos esses dados, até para dar chance de a gente, no final, poder discutir um pouquinho, poder elaborar um pouco mais a conversa. Mas vejam, essas são as projeções que os grandes organismos ligados à economia no mundo, etc., fazem para 2020 e 2021. Veja que o Banco Mundial projeta queda na produção mundial de mais de 5%, mas nas economias desenvolvidas chegando a 7%, na zona do euro passando de 9%, né? Até a China, que cresce 6, 7, mais, né, por cento, um crescimento extremamente modesto. FMI com projeções muito similares, né, e com possibilidade da zona do euro cair mais de 10%. Para 2021, ambos os organismos projetam recuperação, mas, obviamente, são números que não tem como recuperar o que tínhamos antes deste momento que vivemos, não é verdade? E os impactos no Brasil? Bom, o Brasil, que vinha no momento de um novo governo, tínhamos expectativas muito positivas, queríamos finalmente dar alguns passos e melhorar a situação da nossa população, do nosso povo, e tivemos surpresa com tudo isso, e isso nos pegou de forma muito forte. Esse é um gráfico que mostra o nível de confiança do empresário, né,
Só para marcar, para quem não conhece esse gráfico, a partir de 100 mostra otimismo, abaixo de 100, nesse índice, é uma atitude pessimista, né? Uma visão pessimista do que está acontecendo. Vejam que de 2013, quando a gente realmente nós começamos um período forte de recessão, marcado principalmente por 2015, né, início de 2016, ele caiu bastante, começou a subir, é justamente aquilo que eu havia falado para vocês. Em 2019, final de 2019, iniciozinho de 2020, nós já estávamos, e alguns setores, como a indústria, já estava se dizendo otimista. De repente, fomos pegos na subida, né? Na hora que a gente estava tentando decolar. E temos, graças a Deus, a partir de final de maio para junho, a gente já tem uma recuperação e começa a ver algumas coisas e saída, né, dessa situação. O desempenho da atividade econômica durante a pandemia foi bastante difícil, né? Vejam que quando a gente pega de março a junho, a produção industrial, obviamente com quedas substanciais em março e abril, recuperada em maio e junho, as vendas de comércio também, março e abril, terríveis, já com recuperação de maio, não temos os números finais de junho, a mesma coisa com serviços. De qualquer forma, quando a gente pega a variação entre março e junho, todos os setores se mostram com variação, infelizmente, com atividade econômica no sentido negativo, né? Agora, só para a gente poder refletir um pouco sobre o nosso país, percebam que na década de 60, nós tínhamos tanto o PIB, que é o gráfico aqui de cima, né, quanto o PIB per capita, obviamente eles um acompanha o outro, né? Na década de 60 para 70, chegamos a crescimentos bastante substanciais. Quando veio a década de 80, chamada década perdida por muitos economistas, houve uma queda, obviamente, bastante grande. E começamos a crescer aos pouquinhos, mas com um crescimento muito moderno. Enquanto a nossa população ela tem taxas, né, de crescimento decrescentes, como nós estamos vendo, né? Partindo na década de 60 de praticamente 3% para em torno de 1%. Isso é para mostrar um pouco que, infelizmente, o Brasil, há décadas, não consegue crescer na necessidade de que nós tenhamos efetivamente um desenvolvimento econômico. Tanto é que esse é o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro realizado de 2010 para 2019. Nós tivemos aquele período entre 2010 particularmente, né, um período exuberante até, né, de quase 8%, para depois ficarmos na faixa de 2% a 3%, que é muito pouco, né? O país deve efetivamente um crescimento econômico para poder atender melhor a sua população. Aí veio 2015, um período de 3 anos de nada praticamente, ou efetivamente recessão, e essa queda muito forte, quando a gente começou a pensar que pudéssemos a sair disso e a nos recuperar com crescimentos mais sustentáveis e mais volumosos, passamos esses últimos 3 anos crescendo a 1%. Isso é uma situação bastante desagradável, ou seja, o chamado custo Brasil é muito alto, os problemas de infraestrutura que vão de portos, aeroportos, estradas, sistemas logísticos, banda larga, né? Nós ainda estamos discutindo qual será o sistema 5G a ser implantado no país, e problemas de comunicação, né? A questão de carga tributária excessiva, taxa de juros, agora que está caindo, nós temos questões trabalhistas que nós temos que lidar ainda, e mesmo com taxas básicas de juros, como temos hoje na faixa de 2%, para o empresário, ou mesmo aquela pessoa que está pensando em empreender, etc., as taxas de juros ainda são muito caras no país. Infelizmente, o famoso voo da galinha ainda se mostra a realidade no nosso país. Nós ameaçamos crescer e
e recuamos, não sofremos uma queda ou ficamos aí como nós andamos há pouco tempo a 1%, não é verdade? E as coisas para este ano e para o ano que vem não tem, infelizmente, por enquanto, nenhuma grande notícia. Ao contrário, né? Vejo que para 2020, tanto o Boletim Focus, para quem não conhece, é o boletim emitido semanalmente, todas as segundas-feiras, pelo Banco Central, que reúne a opinião do mercado de forma geral. Pega os 100 principais bancos, agentes econômicos, analistas, né? Faz uma grande reunião das opiniões e diz, olha, qual é a projeção, por exemplo, de PIB para 2020. Hoje nós estamos falando abaixo de 5,5% de queda, o que já é bom quando, por exemplo, em abril para maio, a gente falava que essa queda poderia chegar a 2 dígitos. Mesmo assim, tanto o Banco Mundial como o FMI são bastante pessimistas e acho que a queda este ano será mais acentuada do que nós estamos enxergando. E para 2021, legal, uma recuperação, mas, por favor, acho que a gente tem que ler dentro de uma certa perspectiva, né? Dizer que nós temos expectativas de crescer 3,5%, tudo bem, é um crescimento que a gente não tem há anos, mas, em compensação, não tem nada de recuperar o que aconteceu mais recentemente. E, mesmo assim, o Banco Mundial acha que a queda deve ser em torno de 8% este ano, e para o próximo ano não vamos conseguir crescer, vamos ainda ter um período a mais de recessão. Essa é a queda, só para mostrar brevemente, né? Eu participo de conselhos da Fiesp também, e nós temos, com base em dados de IBGE, coletamos esses dados, etc., e vejam que o produto interno bruto de variação trimestral, trimestre como trimestre, etc., nós só temos aqui uma visão realmente praticamente de queda, né? 2017, como eu disse, para 2019, começamos a criar algumas expectativas, mas percebam que esses números são ainda insignificantes, né? E o início de primeiro trimestre de 2020 com queda bastante forte, já de 1,5%. Quais são, e o que acontece, que causas que nós temos? Bom, nós temos causas históricas, né? Eu prometi para vocês que eu ia tentar ser mais retilíneo e fazer algumas provocações, que faz parte, né? Quer dizer, o país, para poder crescer, ele depende de investimento, mas investimento depende de crédito. A pergunta é, como que é o crédito no país? Uma situação bastante problemática para a gente. Eu não vou importuná-los com tantos gráficos, não vou querer fazer uma coisa extremamente técnica, mas só para ter uma ideia do que acontece. Quando a gente pega o volume de crédito concedido no país, são dados do Banco Central, eu coletei diretamente, né? Percebam que ele se mantém em 2015 até 2018 praticamente no mesmo nível, não é? Deu um fôlegozinho agora no final de 2019, início de 2020. Mesmo quando a gente segmenta para pequena e média empresa, de grande empresa, e vê o volume de crédito para pessoa jurídica, olha, é extremamente baixo, né? O sistema bancário efetivamente tem amarras, concede crédito com dificuldade, pede muitas garantias, e mesmo em épocas como agora, com taxas de juros relativamente altas. Para dar uma ideia, essa é a curva da relação do volume de crédito concedido geral no Brasil em relação ao nosso PIB. Vejam que são números bastante ruins, mesmo quando a gente fala desde o início dos anos 2000, em 2000, até pela expectativa criada a partir de 2010, né, com um crescimento lá de 7,5%, vejam que o volume de crédito deu um fôlego legal, a gente começou a ter números realmente não conhecíamos anteriormente, tirando a década de 70, com aquela história do milagre econômico, etc., e não teve jeito, né? Começou o período de recessão, esse crédito ficou aí na faixa de 40% a 50% do PIB. Só para dar uma dimensão do significado disso, né? Vejam um gráfico que mostra
quanto é a porcentagem de crédito em relação ao PIB de países selecionados, aí, com base em dados do Banco Mundial. Né? A média mundial dessa relação é de 104%. Só para recordar, o nosso nível é abaixo de 50%. Mesmo países como França, Portugal, estão próximos a essa média mundial, mas Reino Unido, Coreia, China, Japão, todos bastante acima. E os Estados Unidos, por exemplo, com quase o dobro, né, do PIB norte-americano sendo concedido de crédito. Isso mostra efetivamente que o país tem amarras bastante complicadas já de forma geral. Né? Agora, e isso para pequena e média empresa? E aí eu quero esclarecer um pouco, até entrando em consonância com a fala do Pércio, né, do professor Pércio. Para vocês, particularmente, para o grupo que a gente está falando hoje, é muito importante também pensar, porque muitos se transformam em pequenos negócios inicialmente, etc., e a gente precisa dar um olhar. Eu, particularmente, tenho todo um carinho olhar a pequena e média empresa. Só para dar alguns números, mostrar um pouco essa dimensão, 99% das empresas brasileiras são de micro e pequenas empresas. Né? Responde por 52% dos empregos de carteira assinada do setor privado. E números que eu acredito que vocês já conheçam, mas os profissionais do segmento VET são 84 mil, um volume bastante importante, bastante interessante, e com crescimento anual que foge a todo esse crescimento que nós mostramos agora e o próprio comportamento da economia brasileira. Né? Esse é só para dar um destaque, né? Mostrar que o empreendedorismo está impregnado na rotina do brasileiro. Né? Vejam que, dados do SEBRAE e da Receita, nós temos entre simples, de pequena e média empresa e o microempreendedor individual, né? Nós temos mais de 15 milhões de registros. Né? A taxa de registro de empreendedora, né, chegou a 36%, de acordo com dados da pesquisa global do Entrepreneurship Monitor. Né? Isso significa que mais, na verdade, 50 milhões de brasileiros empreendiam ou visavam a criação do próprio negócio já em 2017. Obviamente, 2020, como eu falei, é um ano aí de espera, né? Como eu ouvi há pouco numa discussão que eu tive hoje à tarde, num dos conselhos que eu participo, normalmente a gente brinca que o Brasil tem o pior período entre o Carnaval e o Natal, né? Ou seja, tudo muito difícil aqui. Só que esse ano está provando, infelizmente, que isso não é tão brincadeira como a gente costuma dizer, né? E para provar um pouco mais, ou complementar um pouco esse ponto que eu estou argumentando, veja que quando se pergunta, olha, o microempreendedor e o pequeno empreendedor aqui, né, são essas duas colunas aqui. Pergunta, qual o motivo que você está empreendendo? Percebam que, antigamente, o maior motivo era oportunidade, não ter situação, não tinha que aumentar a renda e tal. Agora, não. As pesquisas recentes todas indicam que a maior causa, ou as causas que levam as pessoas a empreender, a ter seu negócio, etc., é literalmente vontade de abrir um negócio e conhecimento e experiência na área que atua, que eu acredito que seja muita motivação de muitos de vocês. E questões como oportunismo ou necessidade de aumentar a renda ou desemprego mesmo, eles perdem para justamente para essas causas aqui que eu mencionei anteriormente. E tem algumas modificações, alguns dados que a gente discute particularmente com o SEBRAE, com a Fiesp, etc., que mostram algumas coisas que eu julgo importante a gente começar a entender. O tempo médio de existência das empresas aqui no Brasil, as pequenas e médias empresas, é de 14 anos. Nós temos mais de 17% das empresas com mais de 20 anos. Né? E, inclusive, o perfil da taxa de sobrevivência versus a taxa de mortalidade da pequena empresa aqui no Brasil, percebam que, a partir de 2014, nós temos substanciais
substancial queda, da taxa de mortalidade e um crescimento bastante importante, em contrapartida, pela verdade, né, da taxa de sobrevivência das empresas. Hoje, pequena e média empresa, ela sobrevive, ou seja, 77% quase dessas empresas sobrevivem com essa média que eu mostrei de 14 anos. Né? Bom, mas esse momento complicado, obviamente, né? A crise, que a gente fala, a crise da Covid-19, né? Trouxe um monte de análise, um monte de projeções econômicas sobre o que devemos esperar sobre quando a gente sair da atual crise, né? Obviamente, algumas conclusões partem da premissa do que já está acontecendo, né? Falar, por exemplo, que vai haver queda do PIB mundial em 2020, legal, se sabe que o Brasil vai sofrer provavelmente até mais do que a média dos países no mundo, etc. Sim, verdade. E mais, tem uma coisa complicadíssima na minha cabeça. A gente precisa entender que o tempo perdido na economia é um tempo que não volta mais. A gente não recupera certas condições da economia, né? E mais do que isso, quando a economia cai, usualmente ela cai de elevador, é queda de elevador. E a subida, e particularmente nesse momento, a subida vai ser de escada, e com degraus que eu costumo brincar, só para tentar não chorar efetivamente, né? Vai ser uma escada longa, dolorosa, com degraus bastante grandes, altos, né? E se discute muito, né? O que vai acontecer? Será que a saída dessa crise vai ser em U, vai ser em L, vai ser em V? Está difícil dizer. Hoje, com os dados que a gente tem visto hoje, tanto do emprego e de otimismo de diversos setores, etc., e alguns números projetam que L não deve ser, né? Ou seja, a gente caiu e ficou lá embaixo, né? Deve ser realmente uma coisa mais próxima de V. Tem, inclusive, discussões, eu não vou entrar aqui, por favor, mas o que vai... É o fim do neoliberalismo, se nós vamos com um campo mais forte, com presença do Estado ou não. Difícil a gente ficar fazendo afirmações desse tipo. Eu acho que, infelizmente, eu vejo de forma... Inclusive, quando certas pessoas vão para querer expor suas posições, acabam sendo levianos, né, de taxar coisas que devem acontecer. O fato é que, nesse momento, nós ainda temos muitas incertezas, como eu afirmei, né? E os tempos que nós estamos vivendo têm que se mostrado bastante, como que eu vou dizer assim, confusos, né? Por mais esforços que a gente faça para entender muitas das coisas que estão acontecendo, e eu não estou dizendo, obviamente, só no campo de saúde, né? Isso fica mais evidente, né? Inclusive com o número de mortes que temos aqui no país, né? Mas o fato é que, como consequência do combate à pandemia, nós tivemos que ter o isolamento social, né? Se discute muito hoje, inclusive a bendita curva de contaminação e de mortes aqui no Brasil, né, que ela está resistindo muito fortemente, a despeito de a gente ter se isolado socialmente, né, mas o fato é que isso provocou fechamento temporário de muitos negócios, né, isso, e particularmente para pequena, pequena e média empresa, isso foi uma situação bastante difícil de lidar. Infelizmente, muita gente não vai sobreviver, né, a esse período. E agora eu estou falando nos negócios, né? Muitos bares, restaurantes, setor de serviço, infelizmente, ficar parado 3, 4 meses, tendo que arcar com algumas coisas, né, como aluguel, luz, água, etc., e parado, olha, um lado positivo que eu não posso dizer, né, de deixar de mencionar, o fato do governo ter permitido e o Supremo Tribunal Federal ter garantido essa possibilidade, né, de que nós podíamos fazer acordo com os funcionários nesse período, evitou quase
a perda de emprego de 10 milhões de trabalhadores. Não dá para deixar de falar que esse é um número bastante positivo. E eu estou trazendo esse número, não, por favor, sem nenhuma panfletagem ou coisa parecida, ao contrário, vindo de dados de pessoas totalmente isentas, sem estar ligadas ao governo, né? E a pergunta que nós temos, e muita gente está se fazendo, cadê o meu que devia estar aqui? Ou seja, cadê minha renda? Como que isso fica agora, né? Muita gente olhando para as contas e, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou me virar nessa situação, né? Como que eu ajo aqui? E talvez seja aí que a gente comece a falar um pouquinho mais e nas nossas discussões internas, de que mensagem a gente gostaria de levar. Bom, primeira mensagem é levar para vocês o que aconteceu, a realidade, o que nós estamos vendo, o que está sendo percebido de tudo que está acontecendo. Segundo, até para dar algumas dicas e começar a trabalhar ideias que permitam realmente vocês, nesses próximos 6 meses, terem soluções para a vida de vocês, né? Então, uma primeira dica que eu sempre dou, né? O Brito foi muito legal, muito educado comigo, me apresentou, né? Mas um comentário, eu lido há muitos anos com questões de finanças pessoais, questão de finanças do pequeno negócio, até de muitos anos dando cursos, por exemplo, para profissionais veterinários, médicos, etc., que tem o seu consultório, tem a sua clínica veterinária, né? E a gente percebeu uma coisa que é muito importante, né? Uma primeira dica: nunca misture o seu bolso esquerdo com o direito. O que eu quero dizer, né? Muita gente que é dono de pequenos negócios, pequenos comércios, muitas vezes, né? Ou profissionais autônomos, né? Acabam misturando a personalidade jurídica dele com a física, né? A questão mistura tudo. Acho que o bolso tanto faz gastar para comprar algo para ele, né? Comprar, sei lá, uma revista, coisa assim, como pagar uma conta ali que demandada, uma matéria necessária, alguma coisa que ele precise para o negócio dele. Pior coisa do mundo, né? O resultado gasto que não pode, levando o negócio para o buraco e a vida financeira pessoal infelizmente vai junto. Então, essa é uma primeira coisa. É simples, é básico? Mas infelizmente vocês não têm ideia de quanto, estatisticamente, o que isso representa, né? Quanto ao seu negócio, você precisa transforme o seu empreendimento, essa mensagem. Para isso, eu não resisto, né? Nós estamos falando, e inicialmente o subtítulo da palestra é como resolver o seu negócio, né, nos próximos 180 dias, mas tem coisas que são básicas, você tem que fazer de imediato, né? Um planejamento estratégico, um plano de negócio. Muita gente acha, mas isso é complicado, isso exige muito conhecimento, ou isso não é mais para diálogo estrutural, acadêmico. Não é. É para negócio mesmo, é para você conseguir fazer, né? Eu, particularmente, busco fazer isso no meu dia a dia, inclusive dos meus pequenos negócios. Eu também sou pequeno empreendedor, né? Um plano de negócio nada mais é do que um plano empresarial global e formal. E muitas vezes está relacionado à gestão da empresa ou à obtenção de capital. Por exemplo, quando você vai fazer uma startup. Um plano de negócios essencial. Só para mostrar, e aqui eu não quero ficar dando aula efetivamente, né? Mas o que é esse plano de negócio? É um resumão, é algo que você para pensar, para se estruturar, que você precisa ter primeiro. A primeira parte do sumário executivo é um resumo de tudo aqui, né? Mas você precisa pensar e colocar isso no papel de forma mais clara, né? As tendências da economia, daquele setor que você está, pensar no negócio, qual estratégia. Estratégia simplesmente é pensar no plano futuro mais de longo prazo. Perguntas claras, né? Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Qual que é a minha ambição? Percebo que isso você tem que fazer até do ponto de vista pessoal, né? Quais são os seus sonhos? E colocar isso, né? Fazer uma pausa aqui na conversa.
por favor, eu vou fazer uma provocação, eu sei que é difícil agora responderem, mas eu faço essa pergunta quando eu estou ao vivo e a cores com a turma na minha frente, né? Alguém, vocês conhecem, né? Alguém que simplesmente de manhã acorda, levanta e pega o carro e pega uma estrada? Não. Como você classifica no momento essa pessoa? Caramba, não está batendo bem da bola, né? Por quê? Porque ninguém faz isso. Ah, legal. Então, o que faz uma pessoa pegar o carro e pegar uma estrada? Simples, porque ele tem uma cidade para chegar, um local para chegar, porque ele tem um objetivo a ser atingido. O que nós estamos falando é isso. Eu gostaria realmente de simplificar. Né? E é legal que eu vejo algumas, antes até de, já eu continuo do conteúdo, mas gostaria de chamar a atenção de vocês um pouco para isso. Eu costumo dar muita participação em mídia, etc. Gravo muito para pequenas empresas, grandes negócios, etc. E eu falei isso diversas vezes, assim, ao ar, né? Programa que normalmente vai ao ar nos domingos, etc. E o empresário depois, e quem ouviu aquilo, acabou fazendo e ficou muito contente com o resultado. Isso é muito legal, ou seja, são coisas que dão trabalho, não tem indiscutivelmente dá trabalho, né? Mas os resultados são mais do que compensadores, né? Isso é alguma coisa que a gente precisa entender mais claramente, né? Mas falando, que nem eu disse, você tem que pensar na estratégia, tem que pensar na análise de serviço, nos padrões de qualidade que você quer manter, quais são as receitas, expectativas de receitas, se você tem canal de distribuição ou não. Hoje, por causa da pandemia, a gente aprendeu que a comunicação, né, o canal digital é uma realidade que nós usamos nesse momento muitas vezes para quebrar o galho, mas vimos que dá certo, né? As empresas que mais cresceram nesse período e que tiveram melhor desempenho na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, foram empresas ligadas ao setor digital, comercial digital. Temos que também fazer uma análise de mercado, pontos fortes, fracos, oportunidades, riscos, perfil do consumidor, as parcerias, plano de marketing, concorrentes, fase de desenvolvimento. Muitas vezes temos que desenhar funções, organograma daquele negócio, aspectos tecnológicos, né, estudar um pouco a modernidade, como que isso pode ser melhorado. E temos, obviamente, fazer um programa financeiro todo detalhado, agora eu não vou parar, e muito importante, muita gente esquece, estratégias de saída. Caramba, e se der errado? Né? Como que eu saio disso? Que ponto que eu vou sair? Até quanto e quando eu vou investir nisso? E, enfim, planejar a sua vida. E uma das coisas que é muito importante nessa hora é quando você pensa, e aqui eu estou me baseando no raciocínio de Michael Porter, né? Quais são as forças competitivas existentes no mercado, né? Basicamente, Porter fala de 5 forças: novos entrantes, poder dos compradores, substitutos, poder dos fornecedores e rivalidade entre concorrentes. A primeira delas é a ameaça de entrada, né? Ou seja, a ameaça de entrada são, por exemplo, eu acho que não vou ficar detalhando tudo agora, né, até por nosso tempo, mas a economia de escala, custo que para quem resolve entrar, né, como que fica isso, se tem políticas governamentais restritivas ou não, ou seja, quais são as barreiras para entrar numa determinada atividade. É legal pensar, particularmente hoje, com um crescimento muito grande do setor PET e VET, é muito importante pensar nisso. Também nós temos que pensar no poder dos fornecedores, né? Só para dar um exemplo que sempre aparece, a Microsoft é um fornecedor que se torna, muitas vezes, tão indispensável para alguns negócios que ela pratica preços que ela queira praticar no mercado. E muita gente acaba tendo que pagar, né? Ou seja, principalmente quando você tem em uma indústria mais concentrada, com poucos fornecedores, etc., você fica mais dependente deles. Então, isso precisa ser analisado. Outra análise é o poder dos compradores. Como poder do comprador? Tem, lógico, principalmente no mercado que você tem poucos compradores, por exemplo, você tem
problemas claros de preços, etc., né? Produtos muitas vezes padronizados ou muito comuns, indiferenciados, né? Com o que a gente fala com muita elasticidade a preço, né, no termo econômico agora, ou seja, qualquer mexida do preço, o consumidor vai embora da gente, são barreiras e forças que nós temos que estudar e temos que compreender melhor. A rivalidade entre concorrentes, né, se a prática de dumping, descontos para brigar por espaços, né, principalmente quando você tem um número grande de concorrentes e concorrentes equilibrados, um mercado muito fracionado entre os concorrentes, são forças muito difíceis de você tratar. Planos de negócios, né, sem alongamento, eles tratam justamente, procuram enxergar tudo isso e orientar nossa atividade, a nossa ação, nossa gestão para isso, né? E barreiras de rentabilidade, ou seja, se eu tenho, e aqui não tem nenhum grau de dificuldade maior para entender esse quadrante aqui, né? Se eu tenho barreiras de entrada muito baixas, ou seja, é fácil entrar no determinado mercado, e as barreiras de saída também são baixas, ou seja, é fácil de sair, normalmente significa que eu vou ter retornos estáveis e baixos. Em contrapartida, se eu tenho entrada baixa e saída alta, ou seja, custa bastante sair, eu tenho que pensar muito para sair daquele segmento, eu tenho retornos arriscados baixos. Em contrapartida, se eu tenho entrada alta, difícil entrar naquele mercado, mas saída fácil, permite que por qualquer motivo eu possa sair daquele ambiente, os retornos estáveis também são altos. Em contrapartida, se eu tenho barreiras de entrada alta e saída também alta, são retornos arriscados, são altos e arriscados. E duas palavrinhas mágicas dentro do nosso mundo aí de finanças. Risco-retorno. É sempre o equilíbrio que eu tenho que manter fortemente. Ou seja, eu tenho que analisar todos os drivers de cada força competitiva, determinar os custos disso e colocar todas essas questões dentro de um plano de negócio. Tem gente que pode estar pensando, nossa, mas tanta coisa, é difícil. Como o Pércio falou no início, né? Nós somos especialistas nisso, e justamente nós estamos recomendando coisas que nós acreditamos como sendo importantes, que o empresário tem que pensar se ele quiser ter sucesso, né? Então, para determinar tudo isso, eu tenho que fazer perguntas como por que o nível de rentabilidade é esse, quais as forças de controle da rentabilidade, análise do segmento é consistente com a atual rentabilidade real de longo prazo, há outros players com mais rentabilidade e melhores posicionados em relação a essas 5 forças. São questões importantes que eu já gostaria de começar a pensar com vocês. Uma outra coisa, não adianta, e isso é um outro erro que a gente enxerga muitas vezes, infelizmente, aqui no Brasil. Não adianta nada eu planejar, eu fazer um diagnóstico muito claro do meu negócio, se eu não controlar o seu desempenho, se eu não medir o desempenho desse negócio, né? Eu não vou ficar parando aqui, mas lembre-se que nós estamos, né, num momento de intensificação né, da competição, numa época de mudanças muito rápidas, com a tecnologia de informação, como eu já mencionei, né, com a revolução digital, até de meios de pagamento, com crises financeiras mundiais e crises hoje de financeira e de saúde, não tem jeito. Eu tenho que medir desempenho se eu quero melhorar, na verdade, a minha condição, né? E para isso a gente usa um termo muito comum no mercado, né, que é KPIs. Bom, o que é um KPI? É o Key Performance Indicator, o que nada mais é do que uma métrica, de uma medida de desempenho de um fator crítico de sucesso. Eu não quero complicar, não é o momento, né? Mas o que é um fator crítico de sucesso? É uma atividade-chave, é aquilo que, se eu não obter, eu não conseguir, eu vou comprometer o meu negócio, eu vou comprometer o meu objetivo estratégico, né? Por exemplo, eu quero ser uma empresa no setor tal, quero ter sucesso nesse setor, mas caramba, se eu não controlar tal coisa, por exemplo,
a qualidade do meu produto, ou o relacionamento que eu tenho com clientes, ou se projetos com inovação disruptiva, se eu não chegar atingir algum desses fatores críticos para o meu negócio, eu vou para o buraco. E um KPI, essa métrica, mede justamente isso. Olha, para não alongar, só para dar alguns exemplos, e exemplos muito fáceis dentro disso, né, é aquilo que você já deve ter visto, né, falar, né, ROI, Return on Investment, né, que é lucro operacional sobre ativo total, ou valor econômico adicionado, que é conhecido internacionalmente como EVA, né, EVA, na verdade, né, que é o lucro líquido menos o quanto custa para mim manter esses ativos operacionais, é o custo médio ponderado, né, o custo do dinheiro para mim, em resumo, né, ou market share, né, que é a participação do setor, né, quantos por cento eu consigo conquistar daquele mercado. São alguns dos indicadores desses KPIs. Agora, e no imediato? Caramba, eu estou no... Desculpa, tem que dar um golinho d'água agora. Né? Se eu tiver enroscado, como eu saio do vermelho? O fato é que hoje, Santo Edvige, São Judas Tadeu, Santo Expedito e outros santos aí, diversas religiões, têm tido muito trabalho, infelizmente. Né? As pessoas, para se verem livres, né, dessa situação e tentar sair do vermelho, estão pedindo ajuda para quem pode. E, afinal de contas, né, dívidas, quem não tem, e hoje em dia, não preciso falar para vocês das estatísticas sobre isso. Então, algumas dicas muito rápidas. Né? Primeiro, está endividado? Procura o credor e não adianta ser como avestruz, não adianta se esconder nessa hora, não. Procura o credor, levanta exatamente quanto você deve, pede de preferência por escrito o quanto você está devendo, leva para um especialista ou para um órgão de defesa do consumidor, aí tem vários canais possíveis, leva para o especialista para analisar, ver aquilo com uma lupa, para ver se realmente cá entre nós, né? Não sei se já ouviram acontecer, alguém já viu isso acontecer, eu já vi até em banco, né? Aparece no meio da conta lá um SCC, né? Muita gente pergunta para mim, o que é SCC? Infelizmente, se colar, colou, né? Ou seja, alguns valores aqui que não tem nada a ver com a sua dívida, mas na hora o credor resolve incrementar um pouquinho mais, porque sabe que vai passar pela última fase, que é a de negociação. Então, procura o credor, verifica se aquela conta realmente é aquele tamanho, né? E negocia. Mas uma dica, sempre, não importa se é nível pessoal ou nível da pequena empresa, etc. Negocia o que cabe no seu bolso, o que é possível. Não prometa o que você não vai cumprir, né? E aí é sempre indicado, e principalmente que está numa situação uma situação pior, mais negativa, criar um plano de emergência, né? Seja previdente, ajuste o seu orçamento, peça ajuda de forma geral, né, para poder sair dessa situação. E uma dica, seja mais organizado ainda. Não tem escapatória nessa hora. Bom, o fato é que nesse momento, né, e nessa tragédia que a gente está vivendo, muita gente procura estudar as guerras que nós passamos, a crise da peste negra, da gripe espanhola, etc., tentando entender aquela realidade, vendo como espelho da realidade atual. Infelizmente, por mais que a gente faça esforço desse tipo de análise, o que nós estamos vivendo hoje não se parece nada com isso. Está mais parecido com aqueles filmes de Hollywood, onde você vê ruas vazias, vê um ambiente bastante, uma situação bastante difícil, né? E muita gente, principalmente quando a gente estava naquele momento de isolamento social mais intenso, começou a reconhecer coisas interessantes para essas pessoas, muitas vezes, né? Que aquelas ruas vazias e tal começaram a notar, por exemplo, o grande número de pessoas que estavam em situação de rua nas cidades grandes como São Paulo, como Rio, etc., né? Começaram a reconhecer
Gente que sempre esteve lá, mas que nunca foi vista, nunca foi reconhecida, né, com o volume de pessoas na rua, o ambiente normal, a correria do dia a dia. Nós começamos a perceber que, na verdade, nós estamos tentando identificar no passado coisas que nós estamos vivendo. Mas o que isso indica? Indica que nós vamos ter que ressignificar, ou seja, dar novo significado para muitas coisas que nós não dávamos antes, né? Dar novos significados para as coisas que muitas vezes nós não valorizávamos, né? Mesmo não só coisas, atitudes, como gente, né? Profissões, por exemplo, que a gente não dava grande valor, que hoje a gente está vendo que são essenciais para todos nós, né? E, mais do que isso, a gente precisa entender que, na verdade, nessa situação, nós vamos ter que ter um novo modo de vida. Muita gente fala, não, daqui a alguns anos tudo volta ao normal. Seria leviano da minha parte afirmar uma coisa diferente ou uma coisa, ou afirmar, na verdade, alguma coisa. O fato é que nós hoje não temos certeza. Quem falar de certezas está sendo leviano, não está se permitindo enxergar o momento. Eu costumo dizer e lembrar a frase, né, de Antônio Machado, né, caminhante, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. Né? Mais do que isso, né, tem um poema dele, Cantares, que ele fala, tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passar fazendo caminhos sobre o mar. Pode ser, é um poema, é uma coisa singela, mas infelizmente ou felizmente mostra a nossa realidade, e mais do que isso. Permite que a gente enxergue que nós temos um país para reconstruir. Nós temos e uma missão bastante importante. E agora, se vocês me permitirem, né, nós temos que colocar e pensar em algumas oportunidades, justamente, que esse momento nos traz. Primeira coisa, a insegurança aumentou, o risco aumentou. Existe um maior volume de busca de informações. Nunca antes nós tivemos tanta gente procurando, principalmente nos meios como web, né, internet, etc., e, graças a Deus, em jornais como Estadão, etc., as pessoas querendo saber o que está acontecendo. A alimentação das pessoas foi alterada. Isso são pesquisas muito recentes, tá? Publicadas esses últimos dias, e algumas dessas coisas que estão aqui foram publicadas hoje, inclusive, né? A alimentação das pessoas foi alterada, muita gente buscando cozinha saudável, cozinha gourmet, muita gente descobriu que sabia cozinhar, né? Também o crescimento da busca da fé e do sagrado, nenhuma religião em particular, né, mas de forma geral. Crescimento, óbvio, de cursos online, do e-commerce, de questões relativas à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida, né? Ou seja, que eu falei há pouco, né? Nós estamos ressignificando muitas coisas em nossa vida. E uma das coisas, que acho que todos vocês estão ligados nisso, aumentou bastante a adoção de cães e gatos, né? E aí vem a questão, caramba, quais produtos ou serviços serão demandados? Que questões nós vamos ter que levantar nisso? Como que nós vamos aproveitar novas situações ou esse novo normal que todo mundo tem falado? Uma coisa, um dado que eu vi hoje, né, e estou meio espantado até hoje, né, o mundo produz hoje 40 zettabytes de dados. Para quem não tem ideia do que isso, é mais ou menos 1,7 bilhões de terabytes. Um analista especialista nisso que eu vi hoje dizendo o seguinte, se cada item de dado fosse, por exemplo, um grão de arroz, e a gente juntasse esses 40 zettabytes, daria para encher todos os oceanos do mundo. Encheria totalmente de arroz essa quantidade de 40 zettabytes. Né? É um número astronômico, mas que alguém fala, caramba, é isso? Mas em 2011, a gente não produzia 1,2, 1,3 zettabytes, uma coisa desse tipo. Pela primeira vez na humanidade, a partir de 2013, nós temos mais dados e temos um volume exponencial de dados gerados na humanidade que a gente não tem como analisar.
Sempre quando a gente olha o gráfico de trabalhar com o dado, com a informação, e o nível de volume de informações, nós sempre tivemos mais capacidade de trabalhar, de analisar, do que o volume gerado. Hoje, a partir de 2013, então, como que a gente vai tratar? Como no nosso negócio ou na nossa atividade profissional nós vamos tratar a questão do Big Data, né? Só para dar uma mensagem, né, de o que a gente admite como sucesso. Boa formação, cultura, e aí qualquer manifestação cultural, estou me referindo, não estou elitizando algum termo cultural. Ser equilibrado, ser autêntico, aprender a lidar com as diferenças, ser organizado, dinâmico, ético num mundo como esse, né? Ser persistente, mas principalmente gostar do que faz, né? Obrigado a todos pela paciência, e eu vou devolver de imediato a palavra para o meu xará, para o Brito, né, Brito? Espero não ter estragado o nosso tempo. Professor, aula excelente, como sempre, uma palestra sensacional. Tivemos aqui dezenas de perguntas, né? Isso é muito bom, mostra quanto foi interessante o assunto abordado. Não temos tempo para responder todas, mas eu vou pegar uma pergunta aqui que a gente achou que foi a primeira pergunta, eu gostaria de passar para o senhor. E aí as demais perguntas, e quem quiser fazer mais perguntas, pode enviar para o e-mail do professor Pércio, e nós vamos responder a todas, tá bom? Nesses últimos meses, foi uma pergunta anônima, mas foi muito boa. Nesses últimos meses, muitos colegas informaram que o movimento aumentou, ligado à maior proximidade dos tutores e seus animais. O que devemos esperar daqui para frente? Eu gostaria até só complementar a pergunta, o que deve crescer ou melhorar, né, daqui para frente? Serviço ou produto? Né? O varejo deve melhorar mais ou o serviço deve melhorar mais? Olha, eu acho que a minha resposta vai ter que ser, infelizmente, mais ampla, né? Primeiro, dentro daquele grau de incerteza que eu falei. Falar no meio de uma crise de certezas seria liviano, como eu acusei, infelizmente, alguns de ser, né, nesse momento. Segundo, eu acho que vai crescer fortemente, sim, serviço, porque as pessoas vão demandar mais, né? Eu não acho que esses movimentos imediatos que nós temos de um número de crescimento de cães e gatos, porque isso já era uma de adoção, né? Desculpa, né? De animais e tal, não é um movimento. Ele foi acelerado agora na pandemia, mas já era um movimento que existia, uma percepção, inclusive pelo envelhecimento da população brasileira, particularmente. Que é um país que está envelhecendo muito rapidamente. E isso tem aumentado. E, nesse momento, eu acho que alguns hábitos, né, e a proximidade, as pessoas viram que trabalhar em casa dá certo, né? O home office é algo... E ter essa relação com o animal, principalmente quando fica durante o dia sozinho, no trabalho, né, ficar isolado, não ter aquele negócio de estar num ambiente cheio de gente, etc., eu acho que são coisas que vieram para ficar. E o que vai mudar, né, com relação ao produto, eu acho que a tecnologia dos produtos ela vai ser alterada rapidamente. Esse volume que eu usei agora, que eu até mencionei, que foi uma coisa que eu vi hoje, já mencionei, porque é um volume inacreditável, né? É verdade. Encher os oceanos se fosse informação, né, um equivalente a um grão de arroz. É um negócio de maluco. Então, eu acho que, primeiro, esse crescimento é algo que vai perdurar, não vai ser simplesmente todo mundo jogando o cão na rua, gato, soltando gato, coisa assim, acho que vai ser... E outros animais, de forma geral, né? Mas essa relação, esse novo, como eu falei, o ressignificado vai acontecer também nisso. Existe, na verdade, um ponto muito importante, o crescimento, eu faço pela Rumo consultorias, né, também na área de estratégia, e a gente vê que o crescimento dos serviços veterinários nos 2 meses para cá tem sido muito ascendente, né? Mas isso talvez, eu estava hoje fazendo até uma entrevista, foi bastante interessante com o pessoal do Comac, esse número tem crescido porque as pessoas têm percebido mais coisas no seu pet, como acontece hoje, fazendo uma analogia com os filhos, né? Então as pessoas percebem que a educação
desviou um pouquinho, então vai lá, faz, né, aquela correção, ou então vê que o filho não foi muito bem na escola e compete, ter aquela oportunidade de olhar melhor para o seu pet, passar a mão, ver alguma coisa diferente, né, e ter essa preocupação inicial aí de levar o animalzinho, de repente, para o veterinário para ver se está tudo bem, não é verdade? Brito, o que você está falando é efetivamente o que está por trás do meu argumento, né, de tudo que eu falei hoje. Né? As pessoas estão percebendo coisas que antes não percebiam. Exatamente. Né? Não é só uma questão, pandemia, e tenho amigos, eu tenho dialogado com amigos que são pensadores, né, pessoas da fundação e de outras universidades, até no exterior, né? Não, mas Fábio, fica tranquilo, daqui a pouco tudo isso está de volta. Estou falando, olha, não sei, né, não estou arriscando, mas não está me parecendo que muitos desses movimentos são simplesmente levianos no sentido de, é um pico, daqui a pouco volta ao normal. A nossa relação com diversas coisas ao nosso redor, pessoas, animais, instituições, né? Ela mudou. A gente não pode esquecer de forma alguma que mesmo com o número de mortes, nossa, horrível que temos no país, o segundo país com o maior número de contágio, de mortes, etc., né? A rede de solidariedade formada no país foi muito importante. As pessoas viram que isso é uma realidade necessária para um país como o nosso e que é possível, que as pessoas se ajudam. Eu até ouvi vou roubar a frase de um amigo meu de hoje à tarde, nessa reunião que eu estava na Fiesp, né? Ele falou, nós estamos num período muito difícil, nós estamos passando coisas muito ruins, mas o nosso nível de aprendizado também tem sido muito bom. É verdade. Professor, só mais uma questão bem rapidinha. Na verdade, assim, o senhor acha que no começo da pandemia, além, claro, de vários outros problemas que a gente teve econômicos, as pessoas ficaram um pouco inseguras também para consumir, e isso agora com notícias de vacina, com notícias, né, de apoio do governo, enfim, isso fez com que também os negócios, as pessoas começassem a consumir pelo menos um pouco mais, ou pelo menos na área de serviço, acreditar que a coisa vai ter, obviamente, um impacto, mas ela segurou esses meses e agora ela consegue fazer esse consumo mínimo, pelo menos? Sim, algumas coisas cresceram bastante durante a pandemia. Uma delas, eu brinco, mas é realidade, né? Consumo de cadeiras de escritório. Laptops, né? Cresceu muito a venda de eletrônicos, né? Diversos itens, como nós falamos, esse que nós estamos mencionando, trabalhos, né? Serviços relativos a pet, né? Veterinários, etc. Isso também cresceu. Algumas dessas demandas vão continuar. No início, realmente, todo mundo segurou, mas tem um fator interessante também, Bruno. A tal da poupança precacional aumentou fortemente. Você teve aumento desde a caderneta de poupança, títulos do Tesouro Direto e número de CPFs na Bolsa de Valores, crescimento em todos esses níveis. Né? As pessoas estão ganhando mais consciência sobre a gestão do seu dinheiro. Isso é interessante. E o consumo virá, mas virá, na minha cabeça, pelo menos, vai acontecer não de uma forma carnavalesca, vou brincar, né? Vamos pôr o pé na jaca, não é isso. Vai vir, mas vai vir dentro dessa nova realidade, desse novo ambiente que nós estamos vivendo. Perfeito, professor. Professor Fábio Galo, gostaria muito de agradecer a sua participação. Estamos chegando aqui ao final desse movimento, né, VET, e gostaria de dizer a todos que amanhã nós faremos a segunda palestra, lidando com as mudanças, né, do professor Demárcio Bacelar Mota, e eu vou abrir, professor, se eu quiser fazer as suas considerações finais. Olha, eu só quero agradecer muito, acho muito legal, muito oportuno, espero que todos gostem dos nossos argumentos, mas principalmente aproveitem essa oportunidade, que nós estamos muito empenhados em levar coisas boas para todos vocês. Muito Perfeito, obrigado. professor. Eu agradeço muito. Então, amanhã, dia 27/8, às 20 horas, lidando com mudanças.
Gostaria de agradecer a todos e dizer que as perguntas podem ser enviadas para perciotalarico@gmail.com. Muito obrigado.